Ai, ai, ai. Aqui estamos. Um pouco atrasado, mas estamos aqui. A review da segunda temporada de Devil May Cry. Eu já vou logo avisando. Essa temporada eu tentei ao máximo ver com olhos do que eu sei da primeira temporada e não do que eu sei do anime. Então, essa review provavelmente terá dois pontos de vista. Dito isso, eu buguei completamente com esse anime. Porque eu não sei dizer se ele é um anime bom, mediano ou uma merda. Eu sinceramente achei ele medíocre. Eu achei ele totalmente medíocre. O plot dele vai se desenvolvendo, vai dando tudo certinho. O começo do anime eu achei da hora, aí ele começa a escalonar pra uma explicação da hora, umas coisas que acontecem que eu vejo lógica em acontecer, dado ao que aconteceu na primeira temporada. Tem uns detalhes que eu não curto muito da história, tipo o lance. Esqueci de avisar. Isso aqui com certeza vai ter spoiler. Eu até pensei em fazer um vídeo com e um vídeo sem spoiler, mas eu já tô atrasado de postar esse vídeo, então acho que todo mundo já deve ter visto. E quem não viu, vá assistir, depois volte nesse vídeo pra poder ver a minha opinião e pra você ver o que eu tenho a dizer. A primeira trama se passa com o Arius tá querendo invocar o Argosax, assim como no Devil May Cry 2, e aí pra isso, a Lady lá no começo do anime vai e pega o cálice que tava no trono do mundo. Por que estava no trono do mundo? Ele só não destruiu essa porra pra nunca mais vir esse bicho? Não sabemos. A gente ignora esse detalhe. Ela pega, leva pra base dela. Depois que ela leva pra base dela, o Mundus meio que manda o Virgil pra cima deles pra poder resgatar, porque ele não quer que o Argosax saia aparecendo pra lá e pra cá, né? Como sempre, porque o Mundus no passado teve que chegar, fazer meio que uma revolta, uma rebelião, voltar lá, trair o Argosax e matar ele. E aí nessa veio as 4 artefatos arcanas, se não me engano é esse o nome. Nessa, que o Virgil está indo até eles acordam o Dante pra ter aquela briga de irmão contra irmão. Ele é seu irmão, se resolva você. Enquanto isso, Arius, que eu vou botar um ponto aqui, que tem uma coisa que me deu muita raiva e eu gostaria muito de comentar. Eles fizeram o Arcan, ou Jester no caso, porque ele aparece mais como Jester do que como Arcan. Eles fizeram o Jester ser um capanga do Ari. O Arcan é o capanga do Ari. Ele tá lá, do Makai, junto do Mundus, meio que mexendo os pauzinhos pra ele. O que me deixa muito revoltado, porque eu gosto do Arcan. Ele é um vilão muito da hora de Devil May Cry 3 e eu fico muito puto pelo fato de que ele foi rebaixado a... O que eu não queria que acontecesse com o Virgil, aconteceu com ele. Enfim. Voltando, ele usa ele pra poder mexer os pauzinhos, o outro manda o Virgil, e aí eles liberam o Dante, rola a briga, porrada, porrada, porrada. O Dante ganha a Ebony e a Ivory, que eu gostei da aparição delas, mas sei lá, eu sinto que poderia ter algo melhor, algo a mais. Elas meio que só servem pra no final ter aquela cena do Dante e do Virgil dando um tiro, falando jackpot. Eu fiquei meio puto que o Virgil não falou, porque no terceiro jogo ele se rende e fala jackpot também. Aí eles dão aquele tiro lá, o Virgil meio que ensina o Dante a canalizar a energia na pistola pra poder atirar, até porque o Virgil usa isso logo no começo. Tem uma cena que ele meio que faz isso. Enfim, após receber a Ebony e a Ivory, ele vai lá, o Virgil vai num talk show, fala lá a situação de que, porque tá tendo uma guerra e o mundo é legal e vocês que estão fazendo merda, demônio é do bem. Eu não quero entrar no assunto de demônio do bem, porque eu já tô ficando muito... Eu ia falar sobre isso no começo, porque meio que uma das partes do desenvolvimento da Lady, que depois de um tempo começa a ser chamada de Lady, logo no primeiro episódio ela fala, não, pode me chamar de Lady. Eu fiquei feliz quando ela fez isso, porque eu não tava aguentando mais ter que chamar ela de Mary. Mas enfim, após o Virgil fazer um talk show, dar uma entrevista, ele ataca a base, rola uma briga contra o Dante é empalado. Após isso, eles descobrem lá que o Arius tem poderes, ele mete o pau em todo mundo. Depois de um tempo, eles têm que se juntar pra poder conseguir a situação lá de pegar os artefatos. O Dante vai um ponto negativo. Deixa esse ponto negativo aí mesmo. Depois eu vou pro dispositivo. O Dante é uma bucha. Ele não ganha uma batalha sequer. Assim como no primeiro, por algum motivo, eles não querem fazer o Dante ganhar nenhuma batalha. Ele não ganha batalha contra o Argosax, ele não ganha batalha contra o Virgil, ele luta 2 vezes contra o Virgil, nenhuma ele ganha. Ele ganha só batalha contra NPC genérico aleatório que fica aparecendo pra, batalha que não sei o que. Ele não tem cenas de ele vencendo, é só cena onde ele perde, onde ele se fode. É literalmente o resumo disso, não sobra nada pro Dante. Então o Dante joga lá o bagulho da moeda, eles são teleportados, rola o beijo.
o Ares descobre que ele não tá com a moeda, que era a moeda do Dante, que o Dante pega em uma cena que eu achei muito da hora, porque no 2 acontece isso, só que o Dante lá fica jogando moedinha pra jogar cara coroa. Aqui não, eles vão em um lugar, o Dante acha umas moedas, pergunta se valeria alguma coisa, pega uma como lembrancinha e bota no bolso. No final, rola a mesma cena. Ele vai lá, troca as moedas e acabou. Situação feita. Nessa, eles vão pra casa do velho, que o Dante já sabia onde era, porque ele já foi lá com o Enzo. Aparece eles dois mais novos. Eu gosto dessa história, deles dois mais novos. Ver o Dante com a roupinha lá foi bem da hora. E ver o Enzo de novo foi bom. Eu gosto do personagem do Enzo, o que eles fizeram. Me fez ter um pouco de apego pelo Enzo. Então eles tentam destruir a porcaria da moeda. Não dá certo. O velho morre. Toda a situação de todo mundo se fuder nesse anime. Começa a acontecer umas paradas de que todo mundo se fode nesse anime. Nessa que eles libertam Argosax, Arius se funde com Argosax e o plano deles é abrir o portal do submundo para que o Argosax consiga derrotar o Mundus e dominar o Makai. Enquanto isso, a ideia dos nossos heróis é abrir o portal para o Argosax lutar contra o Mundus lá e eles voltarem. Só que não dá certo. Os dois brigam. Acontece uma briga muito foda. Uma batalha de kaiju, praticamente. Uma batalha de Megazord. O Dante e o Virgil numa cena que eu achei trágica e cômica ao mesmo tempo. Ficam uns 500 anos, eles ficam a batalha toda tentando chegar até a Esparda pra poder fechar o portal, porque tava aberto. Eles chegam, só que na hora que eles vão chegar, aparece o Beowulf, aparece... o Beowulf aparece, eu gosto do Beowulf nesse apesar dele ser jogado pra bosta, ele aparece. Já é fanservice. Ei, fanservice. Só faltava o Virgil matar ele e conseguir as luvas. Seria muito da hora se isso acontecesse, mas eles não tiveram culhões pra poder adaptar outras armas demoníacas. O Dante até usa as duas espadas dos dois bichos sem cabeça, que na verdade tem cabeça. Eu prefiro não falar o nome dele na primeira temporada, mas nessa daqui, mesma coisa, não acontece nada. Então, quando o Mundus termina de matar o Argosax, ele vai lá e meio que acurrala eles e revela meio que a pior coisa que esse anime já fez. Porque, pra esse anime, pra mente visionária do Adi Shankar, o Esparda não era um pai. Ele era um cientista que tava fazendo a porra de um experimento e aí ele meteu uma filha com uma loira, ele achou uma loira, falou, loira bonita, e foi lá e meteu um filho nela. Foi literalmente isso que aconteceu. Porque ele foi comprar cigarro e é revelado que, na verdade, ele não lutou contra o Mundus porque o Mundus queria fazer merda. Na verdade, o Mundus queria fazer merda, só que ele lutou contra o Mundus e meio que selou tudo, dividiu tudo pro bem do Mundus, não pro bem da humanidade. Eu não lembro se é deixado escancarado ou nas entrelinhas se o Esparda gosta da humanidade. Tá, tivemos uma luta muito foda? Tivemos. A luta deles é muito foda, eu não vou mentir. Eu gostei muito dessa luta, é o máximo que a gente tem da luta deles dois, porque não aparece. No primeiro jogo, só aparece meio que o Esparda balançando a espada pra lá e pra cá. Lá ele. Mas só aparece isso. Luta em si, a gente não teve até hoje. É a primeira vez que eles adaptaram uma luta do Esparda com o Mundus. Pelo menos que eu me lembre. Se eu tiver errado, por favor, coloque nos comentários, botem link ou alguma coisa assim. Eu vou procurar e aí qualquer coisa depois eu me retrato. Eu digo, não, teve sim, mas... Mesmo assim, foi muito foda, foi muito da hora. Eu gostei. E isso pra mim já é uma grande conquista. Mas mesmo assim, o que fizeram com o Esparda, velho? Desde a primeira temporada tão botando ele pra bosta, botando ele pra merda, como se ele não fosse nada. E realmente, pro universo do anime, ele não é nada. Ele foi só um demônio que ficou revoltado, lutou contra o Mundus e dividiu a porra toda. Inventou 2 filhos no mundo, só. E depois sumiu. Porque não é dito se ele morre, só diz que ele some. Ah, ele sumiu. Pra onde? Sei lá, sumiu. Se você não sabe, eu também não sei. Enfim, depois disso tudo, o Dante e o Virgil lutam de novo, porque eles têm que lutar. Daí, então, o Virgil faz um dos atos que eu gostei. Eu achei muito da hora. Ele meio que dá uma jogada no Dante pro portal, pega a espada, tira o amuleto perfeito e joga pro Dante, meio que se trancando lá, porque não tem mais como ir pro mundo de lá. Porque só tinha essa forma e a forma, se não me engano, de aparelhos tinha na primeira temporada. Mas, ao todo, era a única forma. E aí, ele meio que aponta a espada pro Mundus e fala, Mundus, vem X1 porque eu quero ser o rei dessa porra toda. Eu achei essa cena da hora? Eu achei essa cena da hora. Me lembrou 3? Me lembrou 3. Ver ele com a Força Ed numa mão e a Yamato na outra foi muito foda. Sim, mas eu gostaria de ter isso num contexto do anime que não fosse uma bosta. Mas a gente releva. Dante cai lá no mundo. A Lady, por algum motivo que eu não me lembro, vai resolver viajar ao mundo, não encontra com ele.
Acho que depois do beijo ela ficou meio tímida. E aí quis ir embora. E o anime acaba literalmente assim, com ponta pra terceira temporada, que se tiver, eu não vou mais dar tanto hate, porque não tem nada a ver com os jogos, mas eu comecei a ver, falando com algumas pessoas, qual a graça que eles veem. E eles veem a lógica de que, tipo, pô, é um anime, é uma merda? É uma merda, mas ele tá apresentando muita coisa de Devil May Cry pra uma galera muito nova. Ele traz alguns tipos de fanservice que meio que o anime se segura nesses fanservice, porque de conteúdo ele não tá tendo muito. A adaptação que eles fizeram de Devil May Cry 2 ficou daorinha, tá melhor do que a história do original do jogo. E, sei lá, eu não tenho mais tanta força, assim, tanta vontade de tacar hate nesse anime só porque sim e pai. Oh meu Deus, que anime bosta. Porque não vai adiantar nada, né? Se eles disserem que vai ter uma terceira temporada, vai ter e acabou. Eu vou assistir do mesmo jeito, porque eu vou querer gravar vídeo. Pelo menos eu saio no lucro. E esse foi o contexto todo dessa segunda temporada. Agora vamos para o resto. Enfim, voltando. Um dos detalhes que eu não gostei foi um pouco do desenvolvimento do Virgil. Porque o Virgil, pelo menos ele não tá sendo dominado pelo Mundus. Eles deram uma explicação que eu achei plausível. Quando aconteceu toda aquela treta da situação da casa dele pegar fogo e tudo mais, os demônios levaram eles ao Mundus, e aí o Mundus meio que adotou ele, treinou ele, ensinou as paradas todas dele. Eu não gostei dele eu não gostei de ele ter dado a Yamato pro Virgil, e ele ter dado a roupa pro Virgil. Eu não gostei desse detalhe. Eu preferiria muito que eles estivessem no meio da situação da casa pegando fogo, eles tivessem encontrado as espadas e cada um ter pego sua espada, só pra dar aquele leve gostinho de que o pai deixou alguma coisa pra eles que não seja só o poder e os medalhões. O lance do mundo ser dado Yamato pro Virgil, pra mim, perdeu um pouco dessa coisa legal que a espada tinha. E ficou também uma brecha de tipo, se o Mundus deu a katana pro Virgil, quem deu a Rebellion pro Dante? Porque no jogo, o pai, acho que deixa ou faz, eles herdam as espadas do pai. E na série, meio que fica meio foda-se, sabe? A gente não sabe de onde o Dante tirou a espada dele e a gente sabe a origem da espada do Virgil só. Podia ter feito uma explicação pros dois, né? Teve um flashback do Virgil. Vou ficar confundindo o nome desses dois, a porra da série toda. O vídeo inteiro vai ser eu trocando o nome dos dois. Se eu esquecer, vai estar aí na tela certinho de que eu vou estar falando. Vai ficar pingando toda hora. Dante, Virgil, Dante, Virgil. Enfim, tem um flashback do Dante que aparece ele no passado. Poderiam ter colocado mais um. E aí o anime mostra essas questões de... porque o Virgil meio que virou servo do Mundus e... Tá. Ok, essa parte eu aceito. Isso gerou coisas bem da hora. Mas também gerou muita merda. Tipo aquela situação do Virgil ficar toda hora defendendo mundos. Sendo que, sei lá, não sei se é porque eu joguei os jogos, então eu sei que pra mim não faz sentido essa parte da história de que a Ouroboros quis matar a mãe do Virgil. Sendo que, tipo, quem tem um certo histórico e eles sabem dessa história... Ih, eles não sabem. Não, eles sabem sim. Quem tem um histórico de rixa com o Mundus, com Sparda, é o Mundus. Não a Ouroboros. Então, sei lá, essa parte pra mim não fez muito sentido. Mas eu gostei da cena do Virgil meio que treinando com o Mundus dando uma surra no moleque, pra ele poder aprender a usar os poderes. A explicação que eles deram do porquê que o Virgil tem aquele modo do Nelo Angelo, que é como se fosse um Devil Trigger nerfado. Não sei direito explicar, é uma porcentagem do poder dele que ele desperta daquele jeito. Eu gostei até que bastante dessa explicação. Outra coisa que eu quero comentar que, meu Deus, as lutas na primeira temporada já eram boas. Aqui elas conseguiram ficar melhores. Meu irmão, a luta da batalha final que acontece, do Mundus versus o Argosax, é uma luta muito da hora. A coreografia de luta tá muito boa. A luta do Virgil com o Dante tá boa. Ela tá incrível. Ela tá tipo... O que geralmente a gente vê no jogo só que em gameplay, conseguiram transpassar isso muito bem pro anime. E ficou muito bom. Eu não tenho o que reclamar disso. Outro ponto positivo é a música. A trilha sonora tá muito boa. Apesar de ter tido algumas polêmicas, tipo My Immortals, que toca naquele momento que é meio polêmico do Dante e a Lady se beijando. E aí eu vi algumas coisas que a letra da música
é meio bad e não combinou muito com o clima. Ela não é uma música como se desse pra usar ela como música de amor, música de emoção. Ela é uma música meio trágica. Mas isso aí eu ignoro porque, no momento, eu fiquei tipo, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo? Meu Deus, o canônico é o canônico. O pessoal que shippava esses dois agora tem fanservice pra isso. Tá incrível até. O que esses dois entregaram de fanservice nesse anime pra pessoas que shippam os dois não tá escrito no papel. Eles têm momentos em que eles batem papo e a conversa rende bastante. Até que boa, sabe? Eles parecem ser amigos. Parece que a situação que aconteceu na primeira temporada, que a Lady traiu o Dante, eu ainda acho muito foda ele ter ignorado isso completamente. E ela, tipo, tá bem. Ela tem um desenvolvimento de personagem. Oh, meu Deus, desenvolvimento de personagem. Ela tem a situação do desenvolvimento de personagem dela que fez com que ela repensasse e visse que ela tá do lado errado. Apesar de ela ainda tá, tipo, até metade do anime defendendo a situação dela lá, deixa um negócio, um tchan a mais, de que ela muito provavelmente não está defendendo. Ela tá meio que se aproveitando. E como ela teve esse desenvolvimento de personagem, a relação dela com Dante fica muito mais legal. Ela parou até de falar palavrão, eu achei incrível isso. Ela até faz uma piada de que não é pra falar palavrão com a garotinha que é a neta do... Ah, meu Deus, personagem que eu geralmente não lembro. Eu falei que eu ia jogar Devil May Cry 2 de novo e eu acabei não conseguindo jogar, porque a minha vida ficou corrida. Mas eu vi bastante coisa sobre o jogo pra tentar não chegar aqui como um asno que não sabe porra nenhuma do jogo. Mas o nome de personagem pra mim tá horrível. Ah, falando em nome de personagem em Devil May Cry 2, eu não sei, mas se for eu vou ficar muito puto, porque na primeira temporada eles mostraram a Lúcia como uma forma de easter egg. Nessa segunda temporada, aparecem as ruivinhas lá que são as clones do Arius. Eu consegui lembrar o nome do Arius. Isso pra mim é uma grande vitória do anime, porque eu tinha esquecido completamente o nome desse personagem até alguém falar no anime. Só por causa do Devil May Cry 2. Eu tenho até uma opinião sobre Devil May Cry 2 e sobre esse anime que depois eu vou tentar destrinchar mais um pouquinho. Voltando, aparecem aquelas clones e muita gente tava dizendo que provavelmente aquela chefe que fica junto do Arius o tempo todo é a Lúcia. Eu gostaria muito de acreditar que ela não é, e que ela é só uma das cópias e nesse mundo a Lúcia foi a primeira, ou Lucia, provavelmente eu devo estar falando errado. Mas a Lúcia foi a primeira e aí ela não gostou do jeito que estava acontecendo tudo, escapou, virou uma caçadora de demônios e aquela ali é só a clone número 2 ou número 415 e depois disso ele foi criando várias outras. E depois ainda deu upgrade, dando um Devil Trigger pra elas usando o sangue do Dante. O fato do Dante ter sido capturado gerou muita coisa nessa segunda temporada. Eu espero que isso tenha realmente sido pensado. Eu gostei do fato de que eles tiraram um pouco esse negócio de armas normais com balas especiais para matar demônios. Eles deram uma leve amenizada, apesar de que tem uma bala específica que serve só para nocautear o Virgil. Quando apareceu isso aí, eu dei muita risada com o nome dela, porque o nome dela é tipo, sei lá, bala super hiper mega foda, blaster sci-fi, é tipo isso. Eu achei muito da hora. Eu ri bastante. Essa série, o nível de comédia dela me tirou bons risos. Aquela ceninha mesmo do Dante contando a história e do nada vira uma animação tipo Jojo, isso pra mim foi bem da hora. Foi uma referência que eu curti. Falando em animação, eu quero citar 2 pontos, na verdade 3, que me agradou muito nessa série. O design dos personagens e a ambientação tá muito boa. O reino demoníaco, ou Makai, como eles chamam, ficou muito da hora, ver alguns detalhes de lá, ficou bem da hora, apesar de que eu queria ver mais a antiga civilização que eles mostraram quando o Argosax ainda dominava, que tinha meio que demônios e humanos andando juntos. Foi um negócio que pra mim ficou muito bonito, ficou da hora, ficou um negócio que eu consigo acreditar que aquilo realmente existiu no anime. Outra questão que eu gostei bastante foi o 3D. O 3D foi muito melhorado. O Devil Trigger ainda tá feio? Tá, mas eu já me acostumei com ele, então pra mim tá tudo ótimo. Mas só de ter aparecido que aparece o Goliath, só de ele ser um personagem que ficou mais bonitinho
nessa questão do 3D, de não ser um 3Dzão feio, tipo, da primeira temporada, isso já me deu um alívio enorme. Meu Deus do céu, eles botam os Ângelos e os Ângelos, tipo, poderia estar melhor? Poderia, mas não tá tão feio assim. Não tá um negócio horrível que tava na primeira temporada. Isso melhorou muito, e eu tenho que agradecer, porque só de eu não ter passado raiva com o design de personagem, obrigado. Só agradeço. Uma questão que eu meio que vou entrar na parte dos pontos negativos agora, porque não tem muita coisa positiva pra falar sobre isso. Ah, tem mais. Memes sendo lembrados. O meme da cadeira está presente. Pena que o Virgil não vai pra cadeira, ele não senta na cadeira, mas temos a cadeirinha. Eles sabem que essa cadeira é importante pra comunidade de Devil May Cry. Que o meme da cadeira tem que existir e ele deve ser exaltado. Enfim, saindo desse clima bom, vamos para o clima de merda. Pontos negativos. Deixa eu só pensar se eu tenho mais algum ponto positivo. Eu não tenho. Agora começa a parte dos pontos negativos. Um dos pontos negativos que eu pensei que tinha sido ignorado, mas eles voltaram do nada, porque, tipo, acontece que o vilão da segunda temporada é meio que o Arius junto com o Argosax. Por ele ser o vilão, eu jurava que aquele chefe da Lady, que falava só sobre religião, a cada 3 palavras que ele falava era sobre religião, eu pensei que ele ia ser ignorado, que iam dar um jeito de tirar ele, ou que ele ia morrer logo no começo da série, mas não, ele não morre, e aí a gente tem que ficar ouvindo ele falar porque é a justiça divina, e que não sei o quê, e o demônio é mau, o demônio é mau, o demônio é mau, e Deus é bom, o demônio é mau e Deus é bom. E em comparação a ele, tem um meme que é, enquanto ele fala isso, o velho, que é o avô da menininha lá, ele é o total oposto. Ele fica falando que os demônios são bons, os demônios são bons, os demônios são bons. Aí fica um dizendo que o demônio é mau, o outro dizendo que o demônio é bom. Eu ignoro, né? O velho morre, então tanto faz. E aliás, a morte dele me deixou triste. Foi bem construída. Tanto pra ele, tanto pro Dante, tanto pra Lady, tanto pra todo mundo. Porque acontece a situação lá que os bichos do mal vai invadir. Ele tava tentando destruir a moeda. Nessa que ele tá destruindo a moeda, o Dante, a Lady e o Tigre e o Macaco lutam contra as milhões de cópias, que revelam que tem o Devil Trigger, joga na cara do Dante que ele não consegue ativar, pega a Lady, vai pra lá pra cima e começa a destroçar a menina de um jeito que, meu Deus, me deu pena dessa Lady. Ainda atacam ela de lá de cima, ela cai. Nessa hora eu pensei, meu Deus, mataram a Lady? É sério, eles vão matar a Lady assim de graça? Só para no episódio seguinte ela ser meio que ressuscitada ou não ter morrido e ter só as coisas curadas pelo fanático religioso. Mas ok, nessa que soltam ela, o Dante fica puto, o Dante desmaia, matam o velho. Então eles perdem a moeda, perdem o velho, perde todo mundo. Um negócio que eu tenho que falar é a trama principal desse anime. O anime vai girar em torno de cerca de 2 núcleos. Um que é o núcleo de Devil May Cry 2 e o outro que é o núcleo do Virgil. Enquanto o núcleo de Devil May Cry 2 se passa nos contando praticamente uma versão nova, seria tipo, e se o Mundus estivesse vivo e o Virgil aparecesse em Devil May Cry 2? Seria literalmente isso. Eu vou dizer, essa história tá muito melhor do que Devil May Cry 2. Se antes eu colocava o anime abaixo de Devil May Cry 2, ele subiu. Agora, pra mim, o último lugar tá a primeira temporada, o penúltimo é Devil May Cry 2 e o terceiro tá esse anime. Pronto, tá assim. Enfim, voltando na questão do Virgil, é uma coisa que eu achei muito estranha, o jeito que fizeram, ele praticamente virou o protagonista. Enquanto a primeira temporada eu apelidei de Lady May Cry, essa daqui é Virgil May Cry. Por quê? O Virgil recebe explicação do passado dele, explicação dos poderes dele, explicação do porquê ele é foda, tem a explicação do porquê que ele segue o mundo. Tudo que o Virgil faz tá bem explicado. Isso é muito bom. Porém, eu sinto que o Virgil é mais carismático do que o Dante, porque ele tem muito mais tempo de tela e o Dante, tipo, é uma bucha. O Virgil vive ganhando coisas, ele tem uma cena foda lá, que ele começa a matar um bocado de soldado e começa a tocar música foda. Tem a cena que ele vai pro limbo lá, o mundo lá, que o Argosax cria, ou sei lá, aprisiona o demônio lá e ele luta contra o demônio. Tem a cena final, que ele vai pra tentar tirar Shizuku Mundos. O Virgil teve um bom desenvolvimento, mas eu sinto que esse bom desenvolvimento meio que ofuscou o Dante da sua série. E que eu já estou entendendo, o Dante só serve pra chamar a atenção, porque ele não é o protagonista da série. Na primeira temporada foi a Lady e na segunda temporada é o Virgil. Ele não é o protagonista. E eu sinto muito, mas eu acho que se tiver a terceira temporada ele também não vai ser. Vão dar protagonismo pra outra pessoa. Sei lá, vão botar o Nero e vão dizer que ele que é o protagonista.
Eu tenho certeza disso. Porém, contudo, todavia, eu consigo ver que esse anime até que tá melhor. Ele se segurou bastante nos fanservice. Ele meio que falou, nem eu nem vocês. Eu vou fazer uma coisa aqui mediana, que provavelmente vai ser medíocre, mas vocês não vão odiar 100%. Tem coisas que dá pra não gostar? Tem. Mas tá muito melhor do que a segunda temporada, do que a primeira temporada, meu Deus do céu. Eu tava já me preparando lá pra xingar e fazer tudo, e eu fiquei com uma sensação de que, tipo, eu não tenho tanto o que falar. Eu estou só fazendo uma análise realmente do que eu achei, mas eu não tenho o que falar, porque não tem o que ser mostrado. Não tem o que mostrar, sabe? A série ficou pra mim. Como fã de Devil May Cry, agora eu vou voltar pro lado de fã de Devil May Cry. Como fã, eu não gostei. Mas como uma pessoa que tava só querendo assistir alguma coisa, tipo, liga o cérebro e assiste, tava da hora, eu consegui ver a trama. Mas como fã, eu fico muito puto porque o Virgil não é o mesmo personagem que eu gostaria de ver das séries de jogos. O Dante também não é, o Dante não recebe quase nenhum tipo de migalha de atenção, sabe? Pô, ele não tem os estilos, ele não tem armas novas. Ele só se garante na Rebellion e nas pistolas novas dele. Tá, no final ele usa uma bazuca. Mas, se eu não me engano, essa bazuca não é a Kalina An, então... Sei lá, não me importa, é só uma bazuca. Normal. Uau. Ele também tem aquela situação de ter um desenvolvimento, tipo... O desenvolvimento do Dante foi mais psicológico do que como um personagem de batalha. Ele parece estar mais velho. Ele parece ser um personagem que tá pronto para determinadas situações. Mas aí na hora do vamos ver, ele vai lá e pisa na bola. E aí, foda-se, né? Enfim, esse anime me deixou com uma coisa de que eu fiquei muito tempo tentando saber como eu ia fazer esse vídeo, porque eu fui assistindo. Sei lá, eu não estava tão puto pra fazer um vídeo só metendo pau nesse anime, mas eu também não estava tão feliz pra elogiá-lo. Por isso, eu simplesmente jogo ele como medíocre. Ele é o medíocre anime de Devil May Cry. E eu fico muito puto com isso. Porque enquanto a última coisa que a gente teve de Devil May Cry, tirando o anime, foi um jogo de celular bosta, essa é a única coisa que a gente tá tendo de Devil May Cry durante um tempo. Até aparecer o Devil May Cry 6, que tá tendo alguns boatos de que provavelmente tenha, ou que... Mas eu não tô tentando ter muitas esperanças. Os fãs de Devil May Cry sobrevivem de migalha, né? Eu, como fã, fico puto, mas fazer o que, né? Vamos jogar Devil May Cry 5, Devil May Cry 4, xingar o 2, jogar o 1 porque sim, e amar o 3 porque o 3 é incrível, o 3 é perfeito. Muito obrigado. Esse vídeo eu fiquei durante um bom tempo, desde que lançou até hoje, eu tô só tentando descobrir como eu ia fazer esse vídeo. A pior parte não é a edição, a pior parte não foi gravar, a pior parte foi saber o que caralhos eu vou falar sobre esse anime. Enfim, muito obrigado. Se inscreva no canal, eu acho que eu vou ter que começar a pedir isso no início e no fim do vídeo, porque o último vídeo teve bastante visualização, mas ninguém se inscreveu. Então, por favor, se inscreve, deixa o like, comente alguma coisa. Eu amei responder os comentários do primeiro vídeo de gente que tava discordando, gente que tava concordando comigo. Apesar de que teve mais gente concordando, eu simplesmente gostei. Então, por favor, comentem. Vamos abrir um diálogo, vamos bater papo. Pelo menos isso, esse anime tem que render de positivo, diálogo. Nem que seja uma treta. Pelo menos isso eu aceito, uma treta. Enfim, eu já falei enfim mais de 1000 vezes. Mas, enfim, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E agora, se me dão licença, eu passei a última semana dormindo tarde editando esse vídeo. Eu preciso dormir e regular o meu sono. Filho de anjo e demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar.